Professor Homem Rogério, é isso aí, galera, que alegria e satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, tratando de temas do universo da filosofia, acompanhado aí da minha caneca filosófica, minha coruja sempre atenta aos grandes e marcantes acontecimentos da realidade. Seguindo aqui, fazendo a reflexão sobre o filósofo Platão, de modo muito específico. Vou tratar mais uma vez aí dessa primeira camada de formação hoje que vai do 0 aos 20 anos. É o que o Estado tem que fazer para educar então essa galera. Vamos lá. Enquanto isso, na sala de justiça. Tecnicamente falando, nós podemos dizer com muita tranquilidade que a filosofia ela é uma criação dos gregos. E a política ou atividade política, ela surge concomitantemente à atividade filosófica. É claro, ou fica claro, olhando para a história, para os manuais de filosofia, da história, que é ali no século VI antes de Jesus Cristo, um período em que o homem ele vai desconsiderar a narrativa mitológica, simbólica, extraordinária, e vai passar a explicar o mundo que o cerca, a sua existência, o mundo das coisas, a natureza, os fenômenos, vai usar das vias racionais. Então, nesse período do século VI, do século V antes de Cristo, vários acontecimentos estão em evidência na Grécia Antiga. Eu destaco que as reformas políticas iniciadas por Solon, ali no século VI, levada adiante por Clístenes, que introduziu as primeiras regras democráticas em Atenas, foram pontos importantes para eu ainda mais perceber que aquela ideia de uma Grécia rural, agrária, vai se perdendo e dando lugar agora a uma Grécia um pouco mais urbana. Eu não estou querendo dizer que o homem grego não vivia da agricultura, até porque a agricultura servia para manter a sua existência, né? Claro que eu não posso desconsiderar isso. Agora, o homem grego, ele busca na urbanidade, na cidade, e fica claro também nós entendemos que nesse período vai aparecer a cidade-estado grega, cidade que tem autonomia e liberdade para auto-administrar. E é bem nesse momento em que a atividade pública, a atividade política vai ficar ainda mais transparente dentro de um ambiente de cidade. Acoplado a esses elementos, ao surgimento da filosofia, a um ligeiro abandono da mitologia, a atividade política cada vez mais clara e mais certeira, eu coloco também a atividade comercial marítima, porque vai fortalecer o comércio grego. A ideia de criar uma moeda para facilitar a venda, a compra, a troca, o empreendimento, o ágio. Então isso vai, de alguma maneira, movimentar toda a sociedade grega. E claro, né, como quando eu cito o Solon e depois o Clístenes, eu também tenho que fazer lembrança da lei, que claro, né, vai organizar ou vai tentar trazer harmonia dentro do contexto da cidade grega. E um elemento bastante importante no debate político, principalmente de Atenas, é na Ágora. Estou num local aqui bastante simbólico. Então a Ágora, ela representava o local onde eles se reuniam para discutir sobre as grandes questões da polis. E as grandes questões da polis, é claro que eu estou me referindo à atividade pública e à atividade política. Então a Ágora era um local bastante relevante, bastante importante, onde as pessoas aptas a participar desse debate da cidade-estado grega, elas iam para poder então ali discutir
sobre os problemas da polis, né? Eu estou aqui na cidade de Rancho Alegre, eu acho esse local aqui bastante interessante e eu lembro um pouco aí das colunas gregas, até mesmo da grande praça, né, da Ágora, onde eram debatidos os problemas relevantes da cidade. Eu estou numa empreitada tratando de modo muito específico do filósofo Platão. Então eu trouxe aqui um pouco da vida dele, a importância que ele dá em relação à mitologia, fiz uma reflexão a respeito de um tema que é bastante nuclear na filosofia platônica, que é a alegoria da caverna, que se encontra no livro A República. E na aula passada eu trouxe aqui alguns elementos bem específicos sobre a política em Platão. Então, de forma geral, eu apresentei um pouco da teoria que o filósofo que conviveu com Sócrates, o Platão, ele pensa, e mais do que isso, ele também escreve acerca do tema. Então eu fiz essa aula, apresentei para os alunos, eu trabalho com o ensino médio, e essas aulas sempre têm um objetivo de deixar um material ali para eles, além da sala de aula. Alguns fizeram o seguinte questionamento. Quando eu falo da questão de que o Platão, na sua teoria política, ele vai teorizar praticamente sobre três categorias de idades, ou seja, 0 a 20, 20 a 35, 35 a 50, idade de prata, idade de bronze, idade de ouro. Alguns me perguntaram, professor, mas como que se dava então essa educação? Porque foi apresentado, mas nós não conseguimos conectar que maneira, né, que ensinamento, qual que era o currículo, quais eram as disciplinas, né, quais eram as matérias que no primeiro momento, né, do 0 ao 20 anos, eles estudariam. Quem que seria responsável por educar essas crianças, esses jovens, né? Quem educaria? Era a família ou era o Estado? Então, de uma forma bem ampla, eu apresentei ali esses três momentos. E na aula de hoje, eu vou pontuar de modo bastante especial essa primeira parte, que é a educação que o Estado ele vai oferecer, né, a todas as crianças de 0 a 20 anos. Vai ficando evidente que para o filósofo Platão, o estadista, na sua teoria política, o estadista ele tem que reunir dois requisitos que são nucleares, que é a disciplina intelectual, acoplado, claro, à disciplina moral. Então, tinha que ter muita educação para o desenvolvimento de um bom estadista. Não bastava só o elemento da inteligência, tinha que ter também, claro, a questão moral. Porque se pensava que se o estadista não conseguisse reunir essas duas coisas, ele seria corrompido facilmente quando chegasse ao poder. Então, tinha que combinar essas duas coisas. E claro, para formar um estadista, levava-se muito tempo e muitas etapas deveriam ser respeitadas nesse processo de educação. Eu tomei como base para essa reflexão o livro de História Geral da Filosofia. E precisamente na página 137, que fez parte aqui desse material, né, onde eu fiz essa aula aqui, que Platão ele vai fazer algumas ponderações, algumas críticas a alguns modelos ou estilos ou formas de governo.
Então já fica bem claro que Platão ele é contra a democracia, uma vez que o seu mestre, estou me referindo a Sócrates, porque a vida de Platão ela foi tomada pelo grande exemplo de Sócrates. E ele viu o mestre ser condenado, e eu diria numa jogada política, porque no tempo em que Platão vivia em Atenas, a democracia ainda era um elemento bastante relevante. Então Sócrates é condenado. Então a desilusão com a política, uma vez que a família do Platão queria que ele fosse um político, mas ele não é um político no sentido de obter um cargo, concorrer a um cargo público. Ele fala sobre política, mas não necessariamente ele é um político. Então, nesse contexto, ele se decepciona muito com o regime ou a forma da democracia. Então, ele é contra esse estilo, essa forma de governo. Não, uma outra forma bastante equivocada que Platão vai desconsiderar, que é a timocracia, o governo daqueles que têm terra, os donos da terra que governariam. Então é uma forma bastante equivocada. Ele faz também um aceno muito crítico quanto à questão da tirania, e é um perigo muito grande, onde o poder se concentra na mão de uma única pessoa. A gente viu isso durante a história, e dá a impressão que a gente ainda vê esse tipo de tirania no mundo contemporâneo. Isso é uma forma muito perigosa de conduzir a política e a sociedade. E uma outra forma de governo em que o Platão ele faz críticas é quanto à oligarquia, que é o governo dos ricos para os ricos. Então ele se manifesta contra essas formas de governo: oligarquia, tirania, timocracia e democracia. Nós estamos, contemporaneamente, nós vivemos, o Brasil vive num contexto de democracia. Faça essa reflexão: quais são os pontos importantes da democracia, da atual que nós vivemos? Existem pontos importantes? Existem pontos que nós podemos fazer uma análise um pouco mais apurada? Faça essa reflexão. Vou tratar de modo muito específico essa primeira parte formativa da tese política de Platão, que ele vai dizer que todas as crianças deveriam ser educadas pelo Estado. Então era um dever do Estado, não era um dever da família educar as crianças, posteriormente adolescentes, jovens. Então, do zero, ou seja, do nascimento até os 20 anos, quem educaria os filhos e as filhas seria o Estado. É interessante notar aqui que o filósofo Platão ele não faz distinção. Então, meninos e meninas deveriam ser educadas pelo Estado. Então, eu apresentei assim de modo muito geral essa reflexão na aula passada, tanto que suscitou e provocou alguns questionamentos de meus alunos. Professor, mas como que essa educação, como que o Estado educava, então, ou como que o Estado educaria, segundo a tese platônica, as crianças de 0 a 20 anos? Então, eu diria que o conteúdo educacional, ele gravitava ali na questão da música e também da ginástica. Só que é interessante a gente notar aqui que não é a música como nós entendemos hoje. A melodia, a musicalidade, os vários gêneros musicais, os seus artistas, cantores, não é bem esse conteúdo quando nós falamos de música. Música nesse contexto platônico é toda
a transmissão da cultura. Então, tudo aquilo que incorporava a cultura deveria fazer parte da educação, seja da criança, do adolescente, claro, do jovem. Estou falando aqui dos meninos e meninas que vai ter a idade aí de 0 a 20 anos. Então, música, a gente pode entender de um modo geral mesmo, que é o produto, né, cultural grego. E claro que não era só uma formação da alma, né, do intelecto, mas também a ginástica ocupava um espaço bastante importante. Né, o cuidar da alma, do intelecto, mas também o cuidar do corpo. Então, ginástica a gente pode entender aqui como toda a dimensão esportiva que vai ajudar, claro, a trazer elementos que são importantes para a formação humana. Então, quando eu falo da música, né, da questão da cultura, na educação das crianças de 0 a 20 anos, era importante que todo esse construto cultural trabalhasse no sentido de transmitir ao adolescente, imagina a criança, o adolescente, o jovem, todo esse construto cultural deveria transmitir a ele elementos que fortalecessem a sua coragem, e coragem aqui eu não posso entender no sentido de valentia, né? Eu vou brigar, eu vou para cima, eu vou machucar, eu vou bater no outro. Mas a coragem aqui é a capacidade de enfrentar os desafios. Se você olhar para a tua vida, a gente vai perceber que existem tantos desafios para a gente enfrentar. E como que a gente vence os desafios? Claro, tem que ter a coragem. Então, a cultura no sentido de transmitir, né, aquele valor precioso em que vai ajudar a formar ou formatar a coragem no homem grego. Não somente o homem, mas também a mulher. Platão não é preconceituoso nesse sentido. Então, a cultura, né, a música, transmitir coragem e temperança. A palavra temperança não é uma palavra muito comum em tempos atuais. Então, quem sou eu para trocar essa palavra, mas para ficar um pouco mais fácil o entendimento, a gente pudesse substituir a temperança por autocontrole, o controle de si mesmo. A pessoa que conhece os seus limites, conhece os seus medos, sabe até onde pode ir. No entanto, né, estava lá escrito, né, conhece-te a ti mesmo, de que basta conhecer o mundo, mas não saber da própria limitação. Então todo o construto cultural, a música, deveria ajudar a formar, né, no jovem grego, ou transmitir a ele coragem e, claro, temperança. Fala-se também, né, na tese platônica, estou falando aqui dessa primeira parte da educação, dos 0 aos 20 anos, que os jovens não deveriam contemplar nem a feiura e muito menos os vícios, porque isso de alguma maneira desestabilizaria a formação do jovem grego. Platão ele é bastante contundente, que ele vai proibir até mesmo peças teatrais, posto que nessas peças teatrais homens, né, imitavam mulheres. Então isso vai ser um problema muito grande. Não vai ajudar na formação do jovem, né, do jovem grego, principalmente nessa primeira etapa. Seguindo aqui a reflexão, estou tratando aí dessa primeira parte da educação, alguns elementos. Se você fizer uma pesquisa um pouco mais a fundo, você vai encontrar vários elementos. Eu estou trazendo aqui alguns, né? Platão ele é um grande crítico, até mesmo de Homero e de Hesíodo. São dois grandes aí, poetas da Grécia, né, que transmitiram, né, a mitologia grega. E que era importante
não é, para o jovem, né, ele se abastecer de um conteúdo transmitido pelo Estado, para principalmente formar a sua coragem, claro, e também o seu autoconhecimento, não é? Era importante que esse despertar do jovem, né, o levaria a ele a defender o Estado, de tamanha que era a sua bravura. Platão destaca que a escravidão é pior do que a morte, não é? Então, ele vai dizer que, na sua crítica que ele faz a Homero e a Hesíodo, né, os escritos desses grandes poetas, não é, traria histórias, não é, em que os homens ali eles se queixavam, eles choravam, não é, eles bravejavam, né? Então isso aí não ajudaria muito a formar a condição do jovem grego sendo preparado para a política. Então ele não poderia se deparar com histórias da mitologia que o deixariam se queixando da vida, ou que às vezes provocaria nele até mesmo o choro de tantas histórias que esses dois grandes poetas contaram. Então ele faz uma crítica a esses dois poetas da mitologia. Fala que o jovem, ele até mesmo poderia observar a guerra, né? Porque isso ia nutrir nele o sentimento de bravura para um dia depois defender o seu reino e defender o seu Estado. E chama a atenção aqui para um ponto bastante interessante, né, na tese platônica, que não somente os meninos, já deixei claro isso aí, mas quero reforçar aqui, as meninas também deveriam receber a mesma educação que os rapazes, aprendendo sobre a arte da guerra, sobre a ginástica, sobre a música, e isso o tornaria ainda mais corajoso, corajosa, né, tendo controle de si mesmo, tendo bravura e ajudando, claro, a defender o seu reino e defender o seu Estado. Então, contemplei aqui um pouquinho, claro que tem muito mais elementos sobre a educação nessa fase aí do 0 aos 20 anos. Tomei como base para essa reflexão o livro História Geral da Filosofia, e sabendo que o tema ele não esgota numa simples aula aqui, mas tem muito mais elementos para serem procurados, pesquisados e analisados. Trouxe aqui algumas pontuações, claro, dessa primeira fase aí, a gente chama de idade de bronze, né, em que os meninos e meninas estão sendo preparados para, quem sabe, um dia ser um estadista. Estão só na primeira parte aí, que vai do 0 aos 20 anos.